Nós refletimos aqui sobre o sermão de Pedro e nós meditamos sobre como esse evangelho nos confronta e como ao mesmo tempo ele nos apresenta a graça. E é isso que nós vimos semana passada, quando Pedro expôs o evangelho, é dito ali em Atos capítulo 2, do 14 ao 41, que as palavras explodiram no coração daqueles homens. E aqueles homens então perguntaram o que eles deviam fazer. E Pedro disse que eles deviam se arrepender dos seus pecados e serem batizados. O batismo representava um rompimento de vez com a religião deles, né, a tradição deles. Era um sinal ali que eles estavam professando publicamente também, que eles estavam rompendo ali e iniciando agora esta nova jornada. Então o batismo não é para salvação, mas quando nós negligenciamos o batismo, nós também pecamos, né? Então eles queriam ali assumir de fato essa nova jornada, então rompendo ali e se batizando. E a partir daqui então, da onde nós paramos semana passada, no versículo 41, a Bíblia vai nos mostrar como eles viviam. É um texto bem conhecido de todos os irmãos, mas vale a pena nós sempre meditarmos nisso, porque a forma que eles viviam virou o mundo de cabeça para baixo. A forma que eles então estavam vivendo a partir do momento que eles receberam o derramamento do Espírito Santo, e agora esses novos integrantes do corpo místico de Cristo, agora mudaram a sua forma de viver. Então eu leio com vocês hoje Atos capítulo 2, do versículo 41 ao 47. Atos 2, 41 ao 47. Todos encontraram? Amém? Diz-nos assim, ó: os que acreditaram nas palavras de Pedro foram então batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos esses se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam então tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo, diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando então da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém? Vamos fechar os olhos? Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Ministra a Tua palavra em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A visão do que a Igreja de Jesus, sem denominação, a Igreja de Cristo, aquela que Ele fundou na cruz do Calvário, em sua ressurreição, sempre me fascinou e deve nos fascinar. Nós, como discípulos de Jesus, devemos ficar fascinados com aquilo que Deus, em Cristo Jesus, deu início à sua igreja. E nós aqui, como extensão da Igreja de Cristo, uma pequena parte da Igreja de Jesus, devemos também ficar inspirados com isso. Devemos nos inspirar, eu não sei você,
Mas eu gosto de enxergar além e gosto de ser inspirado por aquilo que a Ebenezer pode ser, por aquilo que a Ebenezer pode fazer. Isso me inspira, isso enche meu coração de desejos, de sonhos. E crendo que, segundo a vontade de Deus, Deus pode fazer. Uma comunidade autêntica, de fé, ela pode alcançar cada vez mais pessoas perdidas, ajudando as pessoas a desenvolverem um relacionamento com Jesus e assim tornar seguidores de Jesus junto com nós. E isso me inspira isso. A gente pode chegar a isso. Se nós, uma igreja saudável, uma igreja autêntica de fé, nós podemos engajar, alcançar pessoas para juntos desenvolvermos o relacionamento com Cristo. E eu acredito fielmente, troca para mim, fazendo um favor, a igreja, eu acredito nisso, que a igreja é a esperança para o mundo por intermédio de Jesus Cristo. A igreja é a esperança para o mundo. Não é líder político, não é presidente, não é primeiro-ministro. Não, a esperança para o mundo somos nós, a igreja de Cristo Jesus. Eu acredito fielmente nisso. Mas para que isso aconteça, nós precisamos então ser uma igreja relevante, uma igreja que impacta o mundo. Não que a igreja salve alguém, nós sabemos que a igreja não salva ninguém. A igreja é o instrumento de Deus para que as pessoas cheguem a Cristo. Quem salva é Deus. Tim Keller, em seu livro, ele diz que o Evangelho não é o que a gente faz, mas é o que Cristo fez. E as pessoas confundem muito o que é o Evangelho. Que às vezes as pessoas, aliás, aconteceu conosco uns tempos atrás, viram, né, o trabalho nosso, quando a gente estava ajudando com a alimentação, essas coisas, nós vamos falar um pouco sobre isso, e escreveram o verdadeiro evangelho. Não, isso daí não é o verdadeiro evangelho. Isso é resultado do que o evangelho traz em nossa vida, né? Quando as pessoas veem alguma obra social, as pessoas dizem que aquilo é o evangelho. Não, isso daí não é o evangelho. O evangelho é o que Cristo fez por nós. Romanos capítulo 1. Jesus Cristo é o Evangelho de Deus. Ele é a boa notícia. Ele é as boas novas de salvação. O que vamos falar hoje não é o que nós podemos fazer para que as pessoas sejam salvas. Não é isso. Não é um intuito de troca. Eu faço isso, faço assim, faço assado, e com isso Jesus salva. Mas é nós estarmos preparados, então, para recebermos pessoas que Deus salva. Deus salva. Para que ela encontre um lugar onde ela venha crescer em seu relacionamento com Deus, no discipulado, no ensino da palavra, e assim, então, se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Fazer discípulos. Vida na vida. É isso que nós temos que estar prontos. Mas não é fazermos para que Deus salve, é estarmos prontos como uma igreja saudável para receber aqueles que Deus salva. E isso fica claro para nós no texto, em Atos 2:41, onde nós falamos que essas 3.000 pessoas, por que aquela palavra incomodou aquelas pessoas? Porque foi exposto ali o Evangelho, e o Espírito Santo convenceu as pessoas do seu pecado. Mas chegamos também no versículo 47, a Bíblia diz que a cada dia o Senhor acrescentava. A salvação vem de Deus, é obra exclusiva de Deus. A salvação veio tanto de Deus que ninguém poderia fazer nada para se salvar.
Mas Deus, amando o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo veio, sofreu por nós, morreu pelos nossos pecados, nos perdoou, nos lavou e nos remiu com teu sangue. O Espírito Santo aplica em nós a santificação. Estamos numa santificação progressiva, até que nós chegamos numa santificação plena, seremos como Ele é. Isso é o Evangelho. Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. E é isso que nós temos que ter a consciência do que Jesus fez por nós. E Deus continua, então, salvando pessoas. Deus continua dirigindo a história. O acrescentava, está estudando essa semana, eu vi que ele está no imperfeito ativo no original, e isso significa que é uma ação inconclusiva e ativa, que significa que Deus continua salvando pessoas. Se Deus continua salvando pessoas e é uma obra exclusiva de Deus, o que então Ele espera da igreja? Uma receita de bolo, você faz isso, faz aquilo e eu vou salvar? Não, o que Ele espera é que a sua igreja então esteja pronta para receber essas pessoas que Deus salva, para que juntos então caminhem em maturidade cristã. Deus age, Deus continua agindo. Terça-feira nós aqui estudando, nós falamos sobre que Deus, Ele é o Criador, mas também é aquele que sustenta toda a criação, né? O deísmo diz que Deus é o Criador, mas Ele virou as costas e deixou a história correr. Nós cremos que Deus criou e sustenta todas as coisas da criação e dirige a história. Bom, aqui nós temos aqui nesse texto que nós lemos, no versículo 41, 47, nós temos a ação de Deus, Deus agindo, Deus continua salvando. Deus salvou naquele dia, 3.000 pessoas foram batizadas. E Deus continuou acrescentando, pessoas foram chegando a este corpo de Cristo, né? É assim, é isso que nós temos aqui. Porém, a igreja de Atos também, Deus salvando, ela não fica inerte. No versículo 42 ao 46, nós não vemos uma igreja paralisada, sem vida. Deus age e a igreja reage. Deus continua agindo, mas isso não é sinal para a igreja não ficar reagindo ao agir de Deus. Vocês estão entendendo, amém? É isso que nós temos aqui. E qual foi então a reação dessa igreja ao agir de Deus? Vamos pensar em 3 formas que a igreja reagiu, e acredito que nós precisamos resgatar isso. Acredito que nós precisamos, aliás, essa série é nesse intuito, raízes, voltarmos às raízes. A igreja do século 21 precisa resgatar muitas coisas. As pessoas estão desvalorizando as coisas de Deus. E é sobre isso que nós vamos pensar nessa noite. A primeira forma que essa igreja reage ao agir de Deus é com dedicação. Essa igreja se dedicava. A Bíblia nos diz, capítulo 2, versículo 42, todos eles se dedicavam. Ou então na sua tradução aí pode dizer, todos eles perseveravam. Eles não desistiam, eles não abriam mão, e eles se dedicavam de coração, cardia, no latim, colocava o coração naquilo, tinha paixão nisso, tinha vontade, tinha prazer, tinha sentimento, tinha emoção, tinha vida nisso. Eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos.
A igreja nasceu no aprendizado. A igreja nasceu debaixo do ensino e perseverava no ensino. Não tinha a Bíblia que nós temos hoje, mas eles perseveravam no ensino da forma que era passada de forma verbal àquela igreja. Os apóstolos ensinavam sobre o quê? Ensinavam a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. O Evangelho. Por isso que nós valorizamos, tem que colocar o coração nisso, se dedicar nisso. É por isso que nós valorizamos aqui esse encontro de ouvirmos, meditarmos, estarmos juntos, falarmos e ouvirmos da palavra, sermos ensinados. Nós não podemos abrir mão do ensino da palavra. Muitas heresias surgiram no decorrer da história. Surgiu o pietismo, surgiu o misticismo, surgiu o neopentecostalismo. Isso aí vai surgindo até hoje. E quanto mais as pessoas abandonam o ensino, o discipulado, através da palavra, mais as pessoas são levadas por ventos de doutrinas falsas. As pessoas estão mais preocupadas em sentir do que ouvir o que a palavra de Deus tem a ensinar, o que ela diz. Nós não podemos abandonar isso. Precisamos valorizar esse tempo. O texto denota para nós que há uma suma importância nesse momento de sermos ministrados pelo Senhor, pelo ensino da palavra de Deus. Nós não podemos trocar isso por coisas secundárias. Não podemos. É através do ensino da palavra que nós nos alimentamos desse alimento espiritual e temos força para caminhar. Essa igreja perseverava no ensino da palavra. Também, ela se dedicava na oração. A igreja primitiva aqui não apenas sabia de oração. Ela apenas não sabia que era importante orar. Se eu perguntar para você aqui, eu e você, todos nós vamos concordar, é importante orar. Se eu falar para você, você precisa orar, a resposta sua vai ser a mesma que a minha, eu preciso orar. Mas só isso não bastava para essa igreja. Ela não tinha uma boa teologia, só uma boa teologia de oração. De fato, esta igreja perseverava, se dedicava na oração. Nós falamos sobre isso. E também falamos sobre a comunhão. Ela se dedicava na comunhão. Esses dias nós refletimos também que essa igreja gostava de estar juntos. Eles gostavam de se reunirem. Estavam juntos no templo, estavam juntos nos lares. Eles viviam juntos. Juntos as pessoas estão mais fortes. Esses dias conversando com uma pessoa que não está, mas ela falou, pastor, eu não tenho mais força. Eu falei, mas o que você está me dizendo não tem nada fora do normal, porque quando a pessoa se isola e se afasta, a tendência é ela se enfraquecer mesmo. É lógico que nós temos que dar suporte, procurar saber, orar, mas a pessoa também tem que dar um passo para romper esse passo, só essa barreira, romper só essa. Então quando nós ouvimos, faça uma análise para você ver, na maioria são pessoas que estão se isolando e vai se enfraquecendo. E quando a Bíblia fala de perseverar, é porque você se dedica nisso, quer dizer, às vezes eu não estou afim. Se eu falar para você, é fácil orar? Tem dia que, mas tem dia que não vai.
É fácil. O ensino tem dia que flui, tem dia que não flui. É fácil conviver junto? Eu não estou legal. Mas é por isso que essa igreja se dedicava nisso. Porque tinha dia que não era legal. Tinha dia que não era bom. Mas eles se dedicavam. Eles perseveravam nisso. Essa igreja gostava de estar juntos. Eles estavam com um só coração, uma só alma, um só propósito. Eles ansiavam o momento de estar juntos. Eu não sei vocês, mas quando eu coloco aquele recado lá no grupo, eu coloco de coração. Domingo, para mim, é o dia mais esperado da semana. É o dia de estarmos juntos celebrando ao Senhor. É o dia mais esperado. Para nós, cristãos, protestantes, tem que ser o dia mais esperado por nós. E quando não tiver bom, nós temos que se dedicar e perseverar nisso. A pergunta para nós é: nós sentimos falta quando nós não podemos estar juntos? Ou tem gente que sente até alívio. Ufa, hoje eu não vou na igreja. Ai, que alívio, tirou um fardo das minhas costas hoje. Opa, maravilha, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós não vamos para a igreja. Essa igreja perseverava junto, irmão. Mas o termo comunhão também não significa apenas estar juntos. Ele quer dizer que ter em comum. Ser em comum. Podendo então ligar, um versículo no 8, estar em compartilhamento. E aqui eles dizem sobre compartilhamento dos bens materiais. Por certo, aqui logo de início já vamos deixar claro, que por certo aqui não se tratava de uma forma de comunismo. Não tem nada a ver, Nada a ver, tio, lembra? Não se tratava de uma forma de comunismo, pois foi um programa inteiramente voluntário, diferente do que nós vemos do comunismo. Foi temporário e foi também principalmente motivado pelo amor. Não era uma regra, mas a motivação de amor fez com que eles vivessem dessa forma. Então a outra reação que houve naquela igreja está ligada a isso. A segunda reação é espontaneidade. Eles tinham dedicação, mas também eles tinham espontaneidade. Após o Pentecostes, esses cristãos viveram agora uma nova forma. E eu quero que vocês percebam que não haviam cobrança. Não precisava cobrar as pessoas. Eu viajei, uma vez nos Estados Unidos, e havia um pregador de fora na igreja lá, e eu fui trabalhar, eu estava trabalhando como pastor, e ele foi para o trabalho mandando mensagem para os irmãos virem para o culto, porque ia ter uma estrela lá, e voltou do trabalho, a viagem toda, era 1h30, quase 2 horas de viagem, mandando para os irmãos irem para o culto. Aí eu, rapaz, mas precisa ficar mandando assim? Ele falou, rapaz, se a gente ficar com $100 na porta, tá difícil do povo vir, dando para cada um. Não precisava, a igreja de Atos não precisava disso. Eles tinham espontaneidade. Era espontâneo isso. E referente ao compartilhar, o versículo diz, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Havia liberalidade de coração dos irmãos em servir. Nós não vamos entrar aqui, lógico que eles já estavam aguardando Jesus ali a qualquer momento, então eles... Mas havia espontaneidade de coração, liberalidade. Eles não só oravam, é isso que eu quero que você preste atenção. Eles não só oravam,
Eles colocavam em ação as coisas. Tinha atitude. Além de orar, que eles eram dedicados à oração, eles também eram a resposta da oração dos necessitados, entendeu? Eles oravam e eles mesmos eram a resposta da oração daqueles que precisavam. Esta era a forma deles ministrarem amor na vida das pessoas. Não era só, Deus te abençoe, irmão, vai com Deus, né? Deus te abençoe, mas o que você precisa? O N. Cordeiro, ele diz em seu livro, Igreja Irresistível, a igreja deve ministrar amor, primeiro, prioridade. Qual o amor que a igreja deve ministrar? A prioridade da igreja, primeiro, é ministrar o amor por meio de Cristo e depois, pelo amor de sua comunidade. Se nós estivermos fora disso, nós estamos fora de tudo. De tudo. E existem várias formas de você ser resposta de oração para as pessoas. Ligado ao texto, você pode ajudar a suprir a necessidade dos outros. Deus não nos abençoa para que isso fique em só nós, somente nós. Não. Se Deus nos abençoa, é para que nós também sejamos usados por Deus, para que Deus abençoe outros. Nós temos aqui a nossa primícia, né, que está bem devagar. É uma forma. Mas não só isso. Também isso. Mas você pode ser resposta de oração de consolo. Você pode ser resposta de oração de ajuda financeira. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já fui abençoado por resposta de minha oração. Deus enviou alguém. E eu acredito que você também, de alguma forma. É isso que Deus quer fazer da sua igreja. Que nós ministremos o amor de Deus por meio da comunidade. Se o amor de Deus já foi derramado em nossos corações, não tem como nós vivermos só para nós mesmos. Nós precisamos entender isso. Dedicação no ensino, na oração, na comunhão, espontaneidade. A Bíblia diz que aquele que dá, tem que dar com alegria, de coração, espontaneidade. Mas o terceiro e a última reação da igreja é o temor. Essa igreja tinha temor. A Bíblia diz, havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Não é igual hoje, não. Tinha mais de 3.000, mas somente os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Hoje tem bastante gente, né? Nós cremos que Deus abençoa, que Deus faz milagre. Eu creio, eu sou prova disso, prova viva. Eu fui desenganado pela medicina. Desde os meus 2 anos. Eu sou prova que Deus faz milagre. O problema hoje é que nós vemos extrapolando as coisas, né? Isso é falta de temor. Temor não significa medo. Temor ao Senhor é uma reverência que nos deixa pasmos diante da santidade de Deus. A religião tenta inculcar medo na pessoa. Você tem que ter medo. Para que você serve a Cristo? Porque eu não quero ir para o inferno. Eu tenho medo do inferno. Temor não é medo. Temer ao Senhor é reverenciá-lo, é adorá-lo por aquilo que Ele é. Temor é apreciá-lo tanto
ao ponto de desejar ser o mais próximo possível que Ele é. Meus irmãos, estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão se esfriando cada vez mais. Estamos vivendo um tempo onde aquilo que é primordial, dedicação, ensino, oração, comunhão, espontaneidade, temor, cada vez mais a igreja em si, a igreja geral, está se perdendo. Culto online não substitui culto presencial. Culto online é para quando você não pode vir, acompanha lá. Não sei se existe, né? Eu não gosto nem de chamar de culto, né? Porque culto é reunião, é serviço, né? A palavra vem do serviço. Quando você não pode, tudo bem, mas o problema hoje é que as pessoas estão trocando os valores, sabe? O que é isso? Falta de temor. Não é falta de medo, é falta de admiração por Deus. É falta de reverência por Deus. É falta de entender o que Deus fez por mim. É falta de entender e saber o quão perdido eu era. E quando isso entra então no meu coração, na minha mente, e o Espírito Santo que habita dentro de nós, é impossível eu ter outra resposta que não seja temor. É impossível eu agir com negligência. A igreja tem se esfriado cada vez mais. Cultuar a Deus com a comunidade tem ficado em segundo plano. Se você pegar lá a pesquisa do IBGE, evangélicos não praticantes cada vez mais têm se aumentado. Cada vez mais. Sabe o que nós cristãos do século 21 estamos precisando? É de temor a Deus. Não é medo. É de admiração, de respeito, de reverência. Ed Young, pastor americano, ele diz: tememos tudo, menos a Deus. Porém, não deveríamos temer nada, além de Deus. Nós tememos um monte de coisa. Mas será que de fato nós tememos a Deus? Quando na verdade nós não deveríamos temer outra coisa a não ser Deus. Para começar, nós tememos ao futuro. Não é verdade? Hoje eu queria fazer um trato com a Gra, concernente ao futuro. Hoje lá nós tomando café, eu falei: quem partir primeiro não arruma ninguém, hein? Temendo ao futuro, entendeu? Um exemplo, lógico, né? Mas sabe o que é isso? A gente teme ao futuro que não está nas nossas mãos, mas na verdade nós deveríamos temer aquele que tem o futuro em suas mãos, que é Deus. É Deus. Vou te dar um exemplo para você pensar aí na sua mente. Se você oferecer ao seu patrão, ou à empresa que você trabalha, o que você oferece a Deus, qual vai ser o resultado? Se você oferecer à empresa que você trabalha, que você fornece a sua mão de obra, que você é contratado, a mesma disposição, o mesmo engajamento, a mesma qualidade que você oferece a Deus, qual vai ser a resposta do seu patrão? É coisa para a gente se pensar isso. Por quê? Então, quem nós estamos temendo mais? Esta era a forma que essa igreja agia. Que eu acredito que nós temos que pensar, resgatar, refletir.
Então, essa forma de vida desses cristãos gerou um resultado não para a salvação, mas para que esses cristãos se desenvolvessem cada vez mais. Louvando a Deus, não era uma igreja chata. Você era uma igreja simpática, caía na simpatia do povo, não era uma igreja chata. Não era cristão de cara fechada. Louvando a Deus e contando com a simpatia. Em outra tradução, quem tem aí a Ara? Alguém tem? A sua é Ara, Wagner? Lê aí para nós. É o mesmo que está aqui? Algumas vão dizer que caiu na simpatia. E enquanto então essa igreja caía na simpatia do povo, enquanto isso, Deus acrescentava. Deus acrescentava. Aqui está o maior exemplo de igreja que não tem departamento missionário, mas que a igreja está em missão. A igreja está reagindo ao agir de Deus e enquanto isso, Deus vai salvando. A igreja não está inerte, não está paralisada, não está de braço cruzado, ela está reagindo ao agir de Deus e Deus vai multiplicando. Deus vai acrescentando. A forma de vida dessa igreja, a nossa forma de vida que louva a Deus, chama a atenção da sociedade. A forma que vivemos chama a atenção das pessoas. A forma que a igreja se posiciona chama a atenção das pessoas. Eles contagiavam a sociedade com seu estilo de vida. Eles impactaram a sociedade com sua dedicação. Eles impactaram a sociedade com seu temor, com seu respeito, com sua reverência. Eles impactaram a sociedade com a espontaneidade de compartilhar. O amor era transmitido através da espontaneidade do compartilhamento. Isso não era uma regra para que as pessoas sejam salvas, fossem salvas, mas era uma resposta da salvação que Deus deu a eles e para que a sociedade visse essa resposta. A pergunta para nós também é: como a igreja hoje está sendo mais conhecida? Quando eu digo igreja, eu não digo denominação. Quero que você pense e eu pense. Como que a igreja, através de mim, está sendo conhecida? Não vamos nem falar dos escândalos. Vamos falar de nós. Não vamos falar de outras denominações. Vamos falar da nossa. Você, querendo ou não, leva o nome dessa comunidade. Você leva o nome do reino de Deus também. Então, como que as pessoas estão vendo a igreja de Deus através de mim? Através de você. Como nós temos chamado a atenção da sociedade? Por compartilhar ou por ajuntar? Como nós temos chamado a atenção da sociedade? Quando a família nos observa, o que elas têm visto? Quando as pessoas do seu trabalho te observam, o que elas têm visto? Quando a sociedade olha para a igreja hoje, do século 21 brasileira, o que a sociedade tem visto? Quando o bairro Parque Gramado olha para a nossa igreja,
O que eles têm visto? Quando os seus amigos virtuais lá de Facebook olham para a sua postagem, o que eles têm visto? Quando olham para as nossas fotos, o que eles têm visto? Nós devemos analisar isso. Devemos pensar. Porque se nós somos uma igreja que quer viver uma fé autêntica, para que levar pessoas a Cristo, a se desenvolverem no seu relacionamento com Cristo, desenvolver a sua maturidade cristã, nós precisamos de dedicação, espontaneidade e temor. Lembre-se, Cristo Jesus morreu por nós. Cristo Jesus sofreu. Os irmãos sabem o quanto a Bíblia diz que ele sofreu, né? Só isso que nós sabemos. É só isso. Nós não temos ideia o que aconteceu lá, onde ninguém viu, preso. Lá embaixo, na masmorra de Jerusalém. O que a Bíblia relata, nós sabemos. Mas nós não temos ideia do que mais ele sofreu. Para perdoar-nos dos nossos pecados. Mas não para ficarmos inertes. Mas que nós venhamos reagir ao agir de Deus. Para refletirmos e praticarmos. Como está a sua vida de dedicação na palavra? Na oração, na comunhão. Nessas 3 áreas nós revelamos o grau de temor que nós temos a Deus. Lembre-se, dedicação, perseverança. Vocês acham que pastor tem um dia bom todo dia? Tem dia que a gente também está igual a todo mundo, irmãos. Ou pior. E assim somos todos nós iguais, seres humanos. Não tem Superman, não tem Mulher Maravilha. Não tem. O que nós temos que fazer? Perseverar. Se dedicar. Isso é a receita de Deus para a sua igreja. Perseverar. Como que está a dedicação nossa? Pense. Se eu dedicar o meu trabalho, o tanto que eu dedico a Deus, qual será o resultado disso? Pense nisso. Pense nisso. Segundo, Deus nos abençoa para sermos bênção também para outros. A bênção dada a nós não é para ficar presa em nós, mas para que abençoe outros. Pense que você pode ser a resposta de oração de alguém. Alguém deve estar orando, precisando de uma palavra, de alguma coisa material. Não sei. E você pode ser a resposta de oração de alguém. Terceiro, quando as pessoas estão te observando nos ambientes mais variados que você está, o que elas veem? Com o que nós chamamos a atenção das pessoas? Eu friso de novo. Porque o Facebook virou a rede do mimimi. Quando as pessoas veem o seu Facebook, o que elas veem? Somos sal e luz. E temos que ter uma forte influência para o reino no lugar que estamos. Aonde você está inserido? No seu lar, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, nos seus relacionamentos de amizade, seja lá onde você estiver inserido. Você tem a incumbência de ser influente naquele lugar, exercer influência para o reino de Deus. Amém? Vamos orar? Que Deus venha falar aos nossos corações essa palavra. Uma palavra bem conhecida dos irmãos, eu já preguei ela aqui, mas essa semana meditando nela, Deus colocou, né, a palavra quando a gente lê, ela nos lê, e Deus falou fortemente ao meu coração nessas questões.
Nós precisamos disso. Se começar de mim, começar de você. John Wesley disse assim certa feita: dá-me apenas 100 homens que não temam a nada a não ser o pecado, e eu abalarei o mundo. 100 homens ele queria abalar o mundo que apenas não temesse a nada. E o temor lá que ele falou é medo. Ao pecado, e ele abalaria o mundo. Conta a história, encerrando. Encerrando, Valdir. Conta a história, quem vem na terça pegou, né? Marlúcio pegou, encerrando. Carlão. Conta a história que John Wesley estava numa viagem, uma certa feita, viajando em seu cavalo. Ele parou para orar e falou: eu não estou sendo mais perseguido, e orando debaixo de uma árvore, não estou sendo mais perseguido, alguma coisa está acontecendo comigo, como que pode eu viver esse evangelho, e esse evangelho não trazer agora mais perseguição, pelo amor dessa palavra que eu tenho? E ele falou que estava orando, de repente ele recebeu um caroço de pedra dura assim nas costas, um cara mandou nas costas dele. Que isso, irmão? É não se contentar com o tipo de evangelho que nós estamos vivendo. É não se contentar. Feche seus olhos, vamos orar? O grupo de louvor pode subir. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra aos nossos corações nesta noite. Pai amado, que a tua palavra venha surtir efeito, Senhor, nos corações nesta noite. Que a tua palavra venha falar conosco, no decorrer da semana, no decorrer dos dias, no decorrer dos anos, em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Que a tua palavra fale conosco, mas que nós venhamos colocar em prática essa palavra. Nós não sejamos apenas ouvintes. Em nome de Jesus. Fala conosco, Deus. Traz transformação. Queremos pedir perdão dos meus pecados, Senhor. Eu quero pedir perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas transgressões. Quero pedir, Senhor. Ó, quão miserável pecador eu sou, Pai. Mas eu sei que em Ti eu encontro perdão e graça, Deus. Na cruz do Calvário, eu encontro perdão e graça. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Pai. Mas que nós também venhamos entender que precisamos de uma atitude, uma nova forma de reagir ao Teu agir. Em nome de Jesus.